é novamente o Estado brasileiro dizendo assim, a gente precisa criar essa consciência, por isso que eu trago lá desde o ponto de Casa Grande Senzala, enfim, eu trago esse ponto de que a gente precisa criar esse imaginário popular onde a gente é um povo unido, a gente é um povo miscigenado, a gente é um povo preto, indígena, europeu, para pensar que a gente é igual, que a gente não tem diferença e que a gente não tem racismo e tudo, enquanto que o branco sempre sabe que ele é branco. Enquanto o burguês, o europeu, sempre sabe que ele é burguês europeu e que ele está explorando a população brasileira. Então, cria esse falso imaginário de que não. Não é porque você é preto, é porque você é pobre. Não. Tira o racismo da jogada de classe ali, né? Coloca ele como se fosse uma questão, mas é que eles tiram a questão do racismo enquanto algo estrutural do capitalismo, né? Se desvincula a questão racista da questão de classe, né? Perfeito. Isso daí é uma coisa recorrente, né? Tipo, é a segunda vez que acontece nos últimos 2 anos. E eu acho importante a gente colocar em pauta. Então vamos falar desse aqui, vai. Chama! 14 graus, faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom. Vamos lá. Enfim, vamos lá para a notícia do Alma Preta, que é um site muito bom também. Visitem. Abre aspas. Tiraram um pedaço de mim. Fecha aspas. Diz mãe que perdeu a guarda da filha por levá-la a Umbanda. Residente de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, Liliane Pinheiro dos Santos não tem contato diário com a filha, uma adolescente de 14 anos, desde o último dia 20 de maio. Estou despedaçada, é o que diz a mãe que perdeu a guarda da filha por levá-la a um ritual de sua religião, a Umbanda, na região metropolitana de Belo Horizonte, no município de Ribeirão das Neves. Em conversa com a Alma Preta Jornalismo, ela conta que desde o último dia 20 de maio, que não tem mais a filha com quem morava no seu convívio diário. Recentemente, a adolescente de 14 anos passou por um abrigo e hoje está sob a custódia de uma parente por parte da família do pai. A ação aconteceu a partir de um pedido do Ministério Público através do juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude de Ribeirão das Neves, que decretou o recolhimento da adolescente em um abrigo municipal sob o argumento de que a mãe, identificada como Liliana, violou o direito da filha à liberdade religiosa, questionando a manifestação da menor por religião, crença distinta da sua, mantendo-se resistente nas abordagens da própria escola e no trabalho do conselho tutelar no estudo do caso. Segundo a apuração feita pela redação, a adolescente teria passado mal na escola, fruto de um quadro que eventualmente apresentava. A jovem teria convulsões frequentes, o que inclusive motivou a mãe a buscar uma resposta espiritual em uma casa de axé para ver a melhora da filha. No entanto, os representantes da instituição de ensino, em último episódio convulsivo, afirma que identificou cicatrizes na garota. Em seguida, ainda no mesmo dia, a adolescente teria sido abordada por profissionais do conselho tutelar da região e, entre os comentários, citou a presença nos rituais junto à mãe, o que ainda não apontava qualquer relação com o quadro convulsivo que já apresentava. No entanto, para o conselho, a mãe não estava apta a seguir com a guarda da filha por violar a escolha religiosa, sob a justificativa que até sangue de galinha a adolescente teria tido contato, algo comum nos rituais de religião de matriz africana após a emulação do animal como forma de obter o axé de cura e proteção sob cuidado dos orixás. Um boletim de ocorrência registrado chegou a ser Um boletim de ocorrência chegou a ser registrado pelas conselheiras tutelares após denúncia da escola em que a jovem estuda. O documento menciona cicatrizes com características bem menos invasivas do que circuncisão em crianças judias ou muçulmanas e que podem ser identificadas em filhos de santos após o processo chamado de catulagem, que representa pequenas incisões no corpo, sobre a qual se colocarão ervas e outros elementos simbólicos do orixá que rege a cabeça. No mesmo BO, Liliane ainda é acusada de sequestro e cárcere privado de sua própria filha. Que absurdo, cara. Você tá tirando, irmão. A mãe Liliane conta que chegou a comparecer na sede do conselho, mas denuncia que, apesar do que havia sido dito, da sua presença ser apenas para explicar o que poderia ter acontecido, ela não teve a oportunidade de falar e foi negada de comparecer junto a qualquer profissional que pudesse intermediar o diálogo em sua defesa. Cara, negaram o advogado para ela. Eu sofri e estou sofrendo muito com tudo isso de forma repentina, sabe? O que eles fizeram comigo foi um caso de racismo mesmo. As conselheiras não conversaram comigo, não vieram à minha casa e passaram a saber de mim qual era a situação em questão. Mesmo comparecendo à sede do conselho na delegacia, não tive o direito de falar. Passei um dia inteiro no conselho. Pela manhã falaram diversas coisas pra mim, e de tarde levaram minha filha. Liliana ainda revela que, mesmo sendo paciente com toda a motivação sobre a guarda da filha, impedido de saber para qual abrigo a adolescente seria encaminhada, o endereço e um telefone de contato por pouco foi negada.
Abre aspas. Após passar o dia lá e voltar sem minha filha, ao questionar onde poderia encontrá-la, o que recebi foi um pedaço de papel com endereço e telefone de contato, mas dado com muito desaforo. Depois disso foi só sofrimento. Não tenho mais paz. Semana passada cheguei a visitá-la, mas depois disso não consegui mais saber dela. Mando mensagem e tento ligar, mas não me atendem. Tiraram um pedaço de mim mesmo. Fecha aspas. Mano, isso dói, cara. Dói pra caralho. Dói pra porra, mano. Segundo os defensores de Liliane, o ECA, o Código Civil e a Constituição Federal asseguram os pais o direito de definir a educação religiosa dos filhos menores. Para Isabela Dário, que também é presidente do Conselho de Liberdade Religiosa da OAB de Minas Gerais, é deplorável que conselheiros tutelares se prestem ao papel de fantoches e cabos eleitorais de segmentos religiosos fundamentalistas e racistas, manipulando o Ministério Público, onde o caso é apurado, e o Judiciário para fazer valer suas crenças em detrimento dos direitos das crianças, adolescentes e suas famílias. Abre aspas. Nunca ouvi falar que o MP tenha ido ao judiciário para proibir crianças judias ou muçulmanas de serem submetidas à circuncisão ou vedar a presença de crianças em cerimônias cristãs que fazem uso de bebida alcoólica. Fecha aspas. O Instituto de Defesa... Isso é real, né, mano? Os caras servem vinho Sim. lá na porra da missa, mano. Sim. A Ana fala assim, uau, a lei não serve pra nada, estou surpresa. Eu também me surpreendo, né, cara? Quem diria que a Constituição Federal iria ser desrespeitada esse grande papel? Quem diria que a lei serviria apenas pra defender propriedade privada, né? Quem diria? O Instituto de Defesa dos Direitos de Religiões Africana, representado pelo coordenador executivo Hélio Silva Júnior, acompanha o caso e repudia a inconsistência jurídica, facciosidade e racismo religioso do Conselho Tutelar e do MP ao concluírem que o interesse do maior e mais saudável para o adolescente o confinamento em abrigo do que a convivência no seio familiar na qual convive há 14 anos. Para Edio, a acusação está mais interessada em saber o que houve no ritual do que escutar a mãe. O coordenador ainda aponta que não houve escolha qualificada, sendo o processo que seguiu sem provas suficientes, inclusive sem exame do corpo de delito e sem que as partes, a mãe, a filha e a sacerdotisa do culto, fossem ouvidas. Tudo que se sucedeu Nem decorreu... a filha foi ouvida, irmão. Cara, isso é um absurdo, né? Tipo assim, falar, não, você Confia. tá sendo Confia. abusada, Tu foi sabe? sequestrada, tá ligado? Confia, mano. Não, cárcere privado na própria casa que ela morava, né? Tipo, mano... Tudo que se sucedeu decorreu de uma interpretação do conselho com a menina, o que resultou em uma ação que, ao meu ver, é grave e que só poderia ser tomada em último caso, que é o afastamento familiar. Nesse caso, eles retiram a menina do convívio rapidamente e isso não pode. Do ponto de vista jurídico, toda essa movimentação tomada é inconsistente. Tá. O coordenador diz... Tá, isso aqui da porra da lei não preciso ler, tá lá na lei. Se vocês quiserem, vocês procuram a Lei Federal 12.288 de 2010. 2010, será que é? Acho que é. Sim, recente. Ainda segundo o representante da IDA Afro, no último domingo, um pedido de reconsideração com esses argumentos de defesa da mãe foi expedido sob a justificativa de inconsistência da decisão ao Ministério Público, que cuida do caso. Para Liliane, é tempo de aguardar, mesmo angustiada, atualizações melhores e torcer para reencontrar em breve a filha. Cara, tinha que estar acontecendo uma movimentação muito grande quanto a isso também. Caralho, você que não gosta do microfone na minha boca, quase enfiou ele dentro da minha boca aqui agora. Pô, tá Eu tentando sei, arrumar. né? Foi muito engraçado, né? Espero que a justiça seja feita, que eu possa trazer minha filha para casa e para o quartinho dela, para o conforto dela. Eu sei que a justiça vai me atender. Estou seguindo, vivendo, mas até que isso se resolva, estou angustiado. Torço para que notícias melhores cheguem e que ela volte mais rápido para cá. A justiça te atender, eu já não boto muita fé, viu, Nossa, Liliane? Porque desculpa, Liliane. ela já não tá te atendendo, cara. Infelizmente, Já não tá sendo certo esse processo. infelizmente essa justiça aí, ela já foi por design, né? Aparelhada. Eu acho que esse ponto aqui dessa justificativa aqui da advogada Isabela Dara é muito importante. Esse aqui pra mim é o parágrafo mais importante da notícia, tá ligado? Porque, cara, eu não sou religioso hoje em dia. Já fui cristão, fiz catequese. Minha família é muito religiosa e tal. Ultimamente, nesse último ano, fui em algumas giras e tal, de Umbanda, mas só pra acompanhar pessoas que eu conhecia. E não é isso tudo que pintam, tá ligado? Porque, tipo, cara, é exatamente isso, tá ligado? Ter circuncisão de crianças judias e muçulmanas. Tem bebida alcoólica em missa na igreja católica. Cara, tem coisas desse tipo em todas as religiões. O que tá acontecendo realmente é um racismo, velho. É Tá ligado? tipo, irmão, te colocaram em contato com sangue de galinha. Irmão, tu compra um peito de frango, tá ligado? O bagulho veio
É, mano, tipo assim, vamos parar de comer frango então, tá ligado, galera? Coração de galinha então Não pode. cessa, ó. Pode acabar com o churrascão aí, ó. Churrasco dos 6 aí que são cristãos e tudo mais, sem coração de galinha, beleza? Mano, é a segunda vez que acontece isso na história recente aí. Eu acho que, se eu não me engano, teve um caso desse, tipo, nem um ano atrás, ou um ano atrás. Pera aí, só fazer um adendo, que esse Claro. som que tá tocando aqui não é culpa nossa, tá? Tá tendo uma balada aqui, mas. E, porra, eu acho que isso tem. Assim, eu tenho uma impressão de que isso tem a ver com. A gente tem um Ministério da Cidadania aí, abertamente cristão e neopentecostal, assim, tá ligado? É o que tá com a Damares, esse? Tipo, a gente consegue colocar muito. Diga. Pera aí, acho que a Ana falou que não tá dando pra ouvir, acho que é bom fechar a janela ali. Não, acho que ela tá dizendo que não tá Ah, dando pra ouvir tá, a não tá dando música. pra ouvir. É que eu tava ouvindo pelo retorno, por isso que eu comentei, tá Pode ligado? parar. Ah, Eu enfim. também tô ouvindo, talvez, enfim. Ou seja, a gente teve, por exemplo, a participação de Sarah Winter, da própria Damares, e naquele caso da mina de 13 anos que foi estuprada e conseguiu que que recebesse, né, um procedimento abortivo e a galera foi lá pra porra do hospital impedir, tá ligado? E dentro desse caso aqui é mais fácil ainda, tá ligado? Só desce, assim, só desce, tipo. Orientação do MP, né? No caso, orientação do Ministério da Cidadania. Mano, galera foi pega levando criança pra terreiro? Foda-se. Pau no cu delas. Uhum. A Ana até comentou aqui, ó. Vai na roça, as crianças estão aprendendo a depenar a galinha também. É exatamente isso, mano. E eu acho que essa questão que você falou é bem válida, né? Só que a gente não pode negar também, né? Que é a mesma questão que a gente comentou no outro ponto. Que isso não é de hoje também, né? Essas coisas a gente teve no início aí do governo Bolsonaro também, aqueles ataques a terreiro. Você lembra que a galera entrava, Incendiava. se quebrava tudo, botava fogo. Então, assim, isso também é racismo, tá? Isso também é racismo. Acho que toda essa situação ela também não é de hoje, não é do governo Bolsonaro. Acho que ela se agrava com ele, como você bem pontuou. Mas ela tá estrutural na nossa sociedade, né? Esse não aceite as casas de axé, a terreiros, a religiões de matiz africana, são todos esses pontos, né? Então, foram criados também pela materialidade aqui brasileira, né? De, tipo, trazer escravos da África e querer incutir uma religião cristã e também colonizar os índios. Teve uma grande coisa que, tipo, que aconteceu tudo isso e esse racismo se acompanha desde então, né? Caralho, tu me deu uma deixa muito boa aqui. A gente vai entrar aqui numa conversa ótima. Vou até virar aqui, ó. Boa, Minha manda cabeça bala. pra ti aqui, ó. Existe uma construção, quando a gente fala de racismo no Brasil, que vai vir muito bem. Aí assim, me falta um pouco de rigor pra dizer que isso foi muito bem planejado. Mas o que eu posso dizer com rigor é que a compreensão disso tudo é que a análise do estudo do racismo no Brasil, ele está muito bem assentado em, em determinadas políticas, em políticas concessivas de do que eu vou explicar, né? Mas em políticas concessivas de um, de um racismo estrutural. Esse racismo estrutural ele foi construído no Brasil de uma forma muito óbvia, isso que eu quero dizer. Então eu não tenho rigor para dizer que no momento em que tal personalidade coloca determinada estrutura, cria determinada lei, determinado mecanismo dentro de leis, etc. Isso daí ele está fazendo com essa vontade, com esse propósito de institucionalizar o racismo. Isso eu não sei. Eu tenho certeza que sim, mas eu não consigo provar isso. Mas o que que é óbvio? O que que é óbvio é que você tem, por exemplo, desde o momento ali onde você quer onde a gente tem a nossa história brasileira, né? A gente começa a trazer a modernização, que é o trabalho assalariado. E aí a gente começa a trazer imigrantes para poder comprarem terras, para poderem trazer seus plantios, para a gente desenvolver o Brasil. A gente quer agora ver o Brasil não como colônia, mas como um país e papapá, e toda essa putaria quer trazer protagonismo, etc. E a gente começa a criar uma cultura. Então, desde que a gente começa a ter agora um certo nacionalismo brasileiro,
a gente começa a criar uma cultura brasileira, a gente pode... Só vou citar agora o nome do Casa Grande Senzala, só para poder colocar aqui um marco para quem compreende a discussão, para quem consegue, enfim, para quem tem esse acúmulo, já Li na entendeu o faculdade, ponto. inclusive. Bravo. Não cheguei a ler, só tenho algumas críticas, resenhas enfim, e pessoas falando sobre o livro. Entretanto, caraca, deve ser difícil pra tu ler esse livro. Entretanto, o que acontece nessa construção do racismo no Brasil, né? O que acontece e o que eventualmente vai ligar com essa parada que a gente tá falando aqui é que tu começa a criar uma justificativa, né? De por que as coisas acontecem da forma que elas acontecem. E tu coloca isso com base. E tu se apropria de. De fatos. Tu se apropria de fatos para poder justificar uma narrativa que é mentira. Então tu utiliza, por exemplo, na Casa Senzala, você vai falar de miscigenação, você vai falar sobre o índio miscigenado com o negro, miscigenado com o europeu, que não sei o que. Você vai trazer toda essa parada pra dizer que o povo brasileiro é único, tá ligado? Que tipo, nossa, a gente não tem. A gente tem um povo brasileiro, a gente não tem o branco, a gente não tem o preto, a gente não tem o indígena, tá ligado? E papapá. Você vai falar um monte de putaria, e sendo que no final das contas continua só o branco, detentor de qualquer meio produtivo, de qualquer condição material. E aí, o ponto que eu quero trazer para o debate de acúmulo é que eu li recentemente sobre como que a Umbanda era tratada durante a ditadura militar. Interessante. E aí, qual que é o... Por isso que por isso que vem aqui... Pô, essa coisa aqui. Por isso que isso vem aqui agora como uma novidade, né? Que eu quero trazer pro debate. Novidade pra mim, né? Mas enfim. Esse debate a gente ainda não teve aqui na Cordilheira, que é o seguinte. Quando a gente tá... Boa. Tomara que ela estivesse escutando. Imagina se não estivesse escutando esse momento inteiro. Seria tristeza, Não, hein? escutando não tá, né? Não tava vendo a gente muito bem. Mas enfim. Pode ir pra lá. Ela comentou sobre a criança, então ela tava escutando. Enfim. Não, esse não dá pra ouvir, foi aquela hora que eu falei do som lá, cara. Foi só do som, né? Enfim, é isso aí. Durante a ditadura militar, existe um trato da Umbanda semelhar... Olha, ela mandou, gente, eu tô aqui. Que chega esse horário, mano, a gente já tá tomando um litrão faz 2 horas, né? E Ah, começa a ficar um pouco complexo a nossa forma de pensar aqui, tá ligado? Fica mais lento. perfeito. Que a ditadura militar ela se propõe a fazer a mesma coisa, só que muito mais às claras do que a gente tem essa construção que a gente se dá desde a Lei Áurea, tá ligado? Porra, construção absurda de 200 anos. Que é o seguinte, os caras, os militares, eles falam assim, a Umbanda, eles instituem isso através de reunião, através de simplesmente, porra, de portas fechadas e deliberação, que a Umbanda, ela é algo brasileira, é a única religião nascida no Brasil, então a Umbanda ela é tipo uma religião brasileira e é importante que a gente dê espaço para isso. Ao ponto que a Umbanda ela foi menos reprimida do que outras religiões de matriz africanas, como por exemplo o próprio Candomblé. Então, o Candomblé, tipo, mano, os caras ouviam um tambor diferente, os caras chegam lá, pô, não tem a vara, acabou. Enquanto a Umbanda era assim, metade das vezes eles batiam. Tinha um nome pra esse tipo de operação policial durante a ditadura que se chamava Fura Bumbo, se eu não me engano. Que era disso. Olha o nome do bagulho, mano. Que era a galera que, tipo, os policiais que entravam em casas de axé da Umbanda pra poder reprimir a galera, certo? Então, tipo, havia essa repressão, entretanto ela era menor, ao ponto que casas de Umbanda, elas podiam ser... que pra você ter uma casa de axé, uma casa de Umbanda, pra você ter instituição religiosa, tu precisa ir lá na prefeitura, sei lá, você precisa ir em algum Protocolar órgão uma parada. e você precisa do avará pra isso. Tu podia ter um avará pra Umbanda, pra uma casa de Umbanda. Mas adivinha, era a única religião
que o Avatar era cobrado um dinheiro. Tipo, você tinha que pagar. O Sério? bagulho assim. Era a única que você tinha que pagar. E tinha uma justificativa por trás ou só tava na lei, olha, esse daqui tem que pagar? Durante o artigo, no próprio Alma Preta Jornalismo Ah, Preto e Livre que eu li, esse cara não dão alternativa. Os caras só falam que tinha que pagar e é isso, pode foda-se. crer. E, enfim, e como que eu interpreto isso, né? Eu interpreto da forma que é novamente o Estado brasileiro dizendo assim, a gente precisa criar essa consciência, por isso que eu trago lá desde o ponto de Casa Grande Senzala, enfim, eu trago esse ponto de que a gente precisa criar esse imaginário popular onde a gente é um povo unido, a gente é um povo miscigenado, a gente é um povo preto, indígena, europeu, para pensar que a gente é igual, que a gente não tem diferença e que a gente não tem racismo e tudo, enquanto que o branco sempre sabe que ele é branco. Enquanto o burguês, o europeu, sempre sabe que ele é burguês europeu e que ele está explorando a população brasileira. Então, cria esse falso imaginário de que não. Não é porque você é preto, é porque você é pobre. Não. Tira o racismo da jogada de classe ali, né? Coloca ele como se fosse uma questão. Mas é que eles tiram a questão do racismo enquanto algo estrutural do capitalismo, né? Se desvincula a questão racista da questão de classe, né? Perfeito. Tira completamente e ainda coloca. O que fica, e aí fica fácil você ser racista, né? Como que você. Porque é aquela história. Quer dizer, é uma história que eu não vou comentar aqui porque tem a ver com outras histórias aí. Mas é uma história seguinte, né? Tu cria uma brecha antes de colocar o teu. Tu cria uma brecha antes de colocar a tua vida no meio, tá ligado? Então, tipo, os caras criam a brecha, tipo assim, beleza, a gente vai dizer que a ditadura militar ela apoiava a Umbanda, então como que a ditadura militar era racista se ela apoiava a Umbanda, né? Tipo, porra. Mas era amigão dos pretos, mano. É aquela coisa se fosse língua portuguesa, ia ser chamado de falso cognato, né? Não sei como que eu lembrei disso agora, que eu sou muito ruim de português, mas isso veio na minha cabeça agora. Pode ser a cerveja, isso. Mano, sensacional. Mas no final das contas é simplesmente racismo institucionalizado, racismo estrutural, é simplesmente racismo porque é necessário para o sistema capitalista haver de racismo. Só pra fazer um adendo bem rápido, né? Isso daí vai cair naquela discussão que a gente tava tendo sobre o pós-modernismo e outras coisas mais assim, de que como se, por exemplo, você pode acabar com o racismo dentro da sociedade capitalista. Isso que o pós-modernismo entende. Às vezes, vamos acabar com o racismo aqui dentro. Porra, não, mano. Isso é um pilar do capitalismo. Se todo mundo tiver um amigo preto, não tem racismo mais, Sabe? Tipo, generalizando essa ideia aí que você falou, tá ligado? Mas Então é bizarro, mano. É isso que é o pós-modernismo, tá, galera?